Fala galera, Noviti da Colina, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. R$ 55 milhões, John Textor decide comprar atacante do Vasco. O Vasco vem conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro e Ramon Dias cada dia mais está consolidando seu trabalho. A chegada técnico deu esperança para o vascaíno, a confiança dos jogadores também aumentou consideravelmente e o clima vem sendo destacado como o melhor possível. Dirigentes acreditam que o gigante da colina vai conseguir a tão sonhada arrancada. Para manter o embalo, o Vascão terá um confronto pesadíssimo no próximo compromisso pelo Brasileirão, o Coritiba, que também é um adversário direto para permanecer na Série A do Nacional. Como vai jogar em casa, o Cruz Maltino vai com tudo em busca de sacramentar a vitória e encher ainda mais os torcedores de esperança por dias melhores. Falando um pouco sobre o mercado da bola, este jornalista apurou que o Lyon, da França, vem observando atentamente o futebol de Gabriel Peck, meia atacante que fez 2 gols na vitória por 4-2 em cima do Fluminense e foi o cara do clássico. Apesar de algumas críticas por parte da torcida, o atleta vem se valorizando cada vez mais no mercado da bola e propostas vão chegar. Peck tem apenas 22 anos. Como subiu muito jovem, ele não teve aquele tempo de maturação e aprendeu praticamente tudo no profissional. O Lyon tem como um dos donos o empresário John Textor, que comprou recentemente o Botafogo. A ideia é que os valores da oferta apresentada cheguem na casa dos R$ 55 milhões. A direção vascaína está bem atenta a toda essa movimentação. Isso aconteceu agora na França, o Payet acabou de ser comunicado. Situação inusitada atinge meia do Vasco e choca o mundo inteiro. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco conquistou uma vitória importante no clássico contra o Fluminense por 4-2, no Nilton Santos. Com o resultado, o gigante da colina encerrou uma sequência de 2 jogos sem vitória e soma 20 pontos em 22 partidas disputadas. Além de estar a 5 pontos do primeiro colocado fora do Z4. Sob o comando do técnico Ramon Dias, a equipe carioca esboça uma reação na competição e ganha esperanças para uma permanência na Série A. Essa mudança de chave ocorreu diante do trabalho que a diretoria vem realizando internamente, iniciando na mudança da comissão técnica e com a chegada de reforços na última janela de transferência. Assim como a evolução de jogadores formados nas categorias de base da equipe, como Gabriel Peck, que marcou 2 vezes no último jogo e demonstrou uma evolução técnica sob o comando do novo técnico. O Vasco ainda buscou a contratação de grandes nomes, como a de Dimitri Payet, de 36 anos. O jogador foi a grande contratação do clube para a temporada, com quem tem vínculo até junho de 2025. O jogador estava livre no mercado após o fim do contrato com o Olympique Marseille, chegando assim sem qualquer custo ao Cruz Maltino. Entretanto, os torcedores do clube francês demonstraram o descontentamento com a saída do jogador. Isso porque os ultras do Marseille realizaram um protesto na manhã desta terça-feira, 190, por conta da saída de Dimitri Payet do clube francês. Dentre as reclamações dos torcedores estava que a equipe está perdendo a sua identidade e, por conta disso, está desvalorizando um de seus maiores ídolos ao liberá-lo após o fim do vínculo. Ramon Dias pediu um jogador para o banco e ganhou um titular gigante. Pablo Vegetti chegou ao Vasco apenas 1 mês e meio atrás, desembarcando no Rio de Janeiro no dia 3 de agosto. Em um curto período de tempo, o atacante argentino conquistou a titularidade na equipe, assumiu a vice-artilharia do Vasco no Brasileirão e se tornou uma peça fundamental na busca da equipe por uma reviravolta no campeonato. Aos 34 anos, Vegetti impressionou no Vasco desde sua chegada. Na vitória sobre o Fluminense, ele marcou um gol e deu uma assistência para Gabriel Peck, ambos os lances de cabeça, uma de suas especialidades. Sua rápida adaptação e impacto no time são notáveis. Vegetti é agora indiscutivelmente o centroavante titular da equipe, contribuindo diretamente em 6 dos 8 gols marcados pelo Vasco desde sua chegada. Ramon Dias genialmente colocou o jogador para substituir Pedro Raul, que teve dificuldades com pênaltis perdidos e cobranças, mas ainda é o vice-artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Gabriel Peck. Originalmente emprestado pelo Belgrano da Argentina, Vegetti teve seu passe adquirido em definitivo pelo Vasco devido ao alcance de uma meta contratual não divulgada. Seu contrato se estende até julho de 2024. Essa é a primeira experiência de Vegetti no futebol brasileiro, após uma carreira marcada por clubes na Argentina e uma passagem pelo Rangers de Talca, no Chile. Daverson não fica em cima do muro e escolhe entre jogar no Vasco ou voltar ao Palmeiras. O atacante Daverson, conhecido por sua personalidade marcante e polêmica, está passando por uma fase de transformação em sua carreira no Cuiabá. No clube mato-grossense, ele tem direcionado sua energia e talento para contribuir de forma positiva com sua equipe, deixando de lado seu estilo controverso. Daverson, que já teve passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior, incluindo o Palmeiras e o Retafe na Espanha, está vivendo um momento de maturidade em sua carreira. Durante uma entrevista no quadro G Aleatório, Daverson falou sobre sua carreira e as conquistas ao longo dos anos. Sua experiência e seu talento podem ser valiosos para o Cuiabá, que busca consolidar sua posição no cenário do futebol brasileiro. Um dos assuntos foi quanto ao clube do coração.
o jogador do Cuiabá respondeu uma questão complicada. Ele teve que escolher entre jogar no Vasco ou voltar ao Palmeiras, ele escolheu atuar pelo Cruz-Maltino. Essa não é a primeira vez que o jogador expressou o desejo de jogar no gigante carioca. Apesar de ser torcedor, Daverson nunca atuou pelo Vasco. No futebol brasileiro, o centroavante também se destacou pelo Palmeiras. Sua atitude positiva e comprometimento com o Cuiabá mostra que ele está determinado a contribuir para o sucesso de sua equipe, deixando para trás as polêmicas do passado. Sem definir seu futuro, Soteldo desperta interesse do Vasco. Com contrato próximo do fim, o atacante Jefferson Soteldo ainda não tem seu destino totalmente definido. O Santos tem prioridade de compra pelos 50% do passe junto aos Tigres, mas terá de desembolsar a quantia de 4 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais. As eliminações antes do previsto no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, e a possível eliminação na Sul-Americana, dificultaram a situação financeira do clube. Na última semana, o presidente Andrés Rueda tentou junto ao Tigres a prorrogação do empréstimo, que não foi aceita. Contudo, o time mexicano não deve dificultar a venda em caso de parcelamento. Mesmo passando por dificuldades financeiras, a diretoria santista corre para garantir a compra. O impasse vem despertando o interesse de outros clubes, para ter o atacante de 25 anos, como São Paulo, Flamengo e Grêmio. O novo interessado é o Vasco da Gama, que segue acompanhando a situação do atacante e se o Santos não acertar a compra, o clube Cruz-Maltino deve fazer uma proposta pela compra do atacante. Recentemente, o atacante voltou ao time titular do Santos, mas as atuações abaixo do esperado não vêm agradando a torcida. Mesmo o atacante não estando em sua melhor fase, vários clubes brasileiros já demonstraram interesse pelo atacante. Desde que voltou ao Santos em agosto de 2022, retornou ao Santos e atuou apenas em 7 jogos, com uma assistência. Em 2023, foram 12 jogos e uma assistência. Atualmente, o técnico Odair Hellmann no ataque do Santos, além de Soteldo, tem Steven Mendoza, David Washington, Marcos Leonardo, Bruno Mezenga, Lucas Braga e Lucas Barbosa. No entanto, com a janela de transferências chegando, chegadas e partidas são esperadas no ataque do Santos. A derrota do Fluminense para o Vasco da Gama no último sábado 16, por 4-2 trouxe à tona uma falha do experiente jogador Marcelo, que teve um papel decisivo no primeiro gol vascaíno. Apesar de ter contribuído com um dos gols do tricolor, Marcelo foi responsabilizado por deixar espaços nas costas da defesa, o que foi explorado pelo time rival. O técnico do Vasco, Ramon Dias, reconheceu essa fragilidade na atuação de Marcelo e revelou que a estratégia da equipe era explorar essa deficiência do ex-jogador do Real Madrid. Dias explicou que tinha consciência de que o lateral esquerdo do Fluminense, frequentemente, se desloca para o meio de campo, deixando espaços nas costas da defesa. Ramon elogiou o desempenho de seus jogadores em aproveitar a oportunidade e encontrar espaços nas costas da defesa do Fluminense. Com a derrota para o Vasco, o Fluminense caiu para a 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco permanece na 18ª colocação. E você, torcedor, o que acha de Soteldo no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.